Bom, nossa economia e desenvolvimento, naturalmente, você sabe, nós estamos aí há 24 anos, desde o ano 2000, estamos aí com o programa aqui na Lucas, no Alvergur Produções, e, na verdade, esse programa, desde o começo, ele se deteve e tem como objetivo trazer coisas econômicas, a questão educacional, a questão que, de certa maneira, nos vai ajudar a fazer com que esse país saia do buraco em que esteve durante tantos anos, né? Desde seu descobrimento lá, e nós cada vez mais parece que estamos aprofundando nesse poço. E sabemos muito bem que há coisas, há instrumentos, há políticas públicas, há políticas de desenvolvimento que serão capazes de nós fazermos com que nós possamos sair desse buraco e, enfim, criarmos o que se chama uma civilização. Uma civilização, para vocês terem uma ideia, um filósofo chamado Anthony Daniels, ele dizia que uma civilização não é um país, um povo, não. É um arranjo social que preza pela intelectualidade, pela excelência intelectual e exatamente pela integridade ética e moral de seu povo. E é isso que nós temos que perseguir. E nesse sentido, e nesta busca, a educação é fundamental. Pois eu estou trazendo aqui um colega economista, empresário e que, sobretudo, é educador. Por isso, eu fico feliz em te receber aqui, Wesley Lacerda. Prazer em tê-lo. Silvio, que alegria estar aqui contigo, com o teu programa. Economia e Desenvolvimento já faz história na nossa região, no nosso mundo intelectual. E poder contar um pouquinho das nossas histórias, dos projetos que a gente está tocando de educação. Tu tem uma história bastante, não tão longa, né, mas é um jovem empresário, economista e educador, mas já uma experiência bem importante nesta área de educação. E tu está lançando agora o que chama de escola de gestão. Isto é fundamental, porque nós precisamos de gestão, né? Pois é, Silvio. Eu tenho trabalhado muito nos últimos anos com gestão de tudo que é tipo de empresa, tudo que é tamanho de empresa, trabalhando muito com as startups, ou seja, as empresinhas que estão começando, que têm ideias maravilhosas, muita força, muito empenho, mas pouca técnica de gestão. E tenho visto nesses anos todos aí que uma grande dificuldade tem sido exatamente tu conseguir tocar as coisas na sua proporção. As empresas, elas entendem o mercado, montam produtos, mas no final sempre se pegam discutindo o que eu devo resolver primeiro, aquilo que é urgente ou aquilo que é importante. Então a gente está acostumado a ver as empresas sofrendo nessa discussão. Para isso a gente montou então uma escola de gestão que trata de diversos temas. O principal deles é sobre o core business. Porque o core business ele é o centro de inteligência, de desafio, é o centro motor que impulsiona da paixão, da problema dentro da companhia. E se esse centro não é claro, não é bem comunicado, a gente começa a ter perdas de função dentro da companhia. O que a gente costuma dizer é que durante um processo empresarial, durante o exercício da sua competência empresarial, o core business ele é o delineador. A informação do que a gente faz, qual é o nosso diferencial, aonde é que a gente tem que chegar, qual é o nosso alvo dentro do cliente, qual é a coisa que a gente entrega que faz o cliente crescer e ficar feliz. Se isso não é claro dentro de toda a empresa, essa perda de informação depois leva a uma perda de unidade de ação dentro da empresa. Ou seja, dentro das diversas áreas, cada uma é função para o core business. Cada uma das áreas ela tem um trabalho para entregar para que a empresa atinja o seu objetivo. É uma empresa, é um grande objetivo, mas são inúmeras partes tratadas por organismos dentro da companhia. E essa informação de base, que é o core business, ela é fundamental. Se isso não é claro como funciona, como vira valor para o nosso cliente, as áreas se perdem, as pessoas se perdem. Interessante isso aí que tu colocas. Quem está vendo agora o Wesley falar, sabe que ele está um pouco afetado por essa questão climática. Ele mora aqui no interior do estado e realmente o interior do estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre também na semana passada, mas o interior foi que mais sofreu, né? Esses efeitos climáticos, das queimadas aí, e isso afeta naturalmente o nosso aparelho respiratório. De qualquer maneira, né, Wesley, nós sabemos que quando uma empresa vai começar, é muito mais fácil tu chegar para a empresa e já fazer com que ela venha trilhando esse caminho, passe a trilhar esse caminho. Mas também essa escola de gestão e esse trunfo para as empresas é válido para as empresas já constituídas. Silvia, assim, a tua colocação não podia ser mais precisa. Porque no início, a empresa começa as suas operações
e tem uma visão, tem uma paixão que juntou e botou para começar. Mas durante o andar do tempo vão surgindo oportunidades, negócios próximos ao core business, necessidades de clientes, e essas empresas vão se distraindo, atendendo também a essas demandas. E esse é o problema que a gente chega em empresas grandes já constituídas. Porque empresas que têm muitos portfólios, muitos serviços, essas companhias têm estruturas individualizadas para cada um, mas também sofrem. Porque no final, o que a gente tem que levar à empresa? Para onde a gente tem que levar? O que comanda a nossa decisão? Então, nessa tentativa das empresas, tanto as pequenas quanto as mais maduras, de atuarem em diversas frentes com o grande objetivo de esse problema é estratégico a gente atender, porque senão o nosso cliente vai procurar um concorrente. Esse é uma grande pegadinha. Com certeza, é. Porque eu até posso fazer isso, mas eu não posso negligenciar aquilo que é o meu core business. E onde é que vem a negligência quanto ao core business para as empresas estruturadas? Elas muito pouco investem ou inovam em cima do seu core business. Tem uma ideia, ela tomou forma no tempo, mas quanto se inova em cima do seu core business? Vamos lá, vamos pegar um empresário, vamos dizer o seguinte, dinheiro não é problema. Eu vou te botar aqui 10 milhões de reais para tu inovar. A maioria não sabe nem por onde começar. Porque não é um tema contínuo, não é um tema natural hoje. Então, nós temos um problema que tem 1000 facetas. Quando a empresa é jovem, ele tem uma característica, mas também a empresa madura precisa se reinventar. Perfeito. E é interessante, né? Enquanto tu estavas falando, eu estava pensando o seguinte, porque naturalmente nós sabemos que o mundo empresarial também, ele é fruto do seu sucesso, do seu fracasso, do ambiente de negócios que é colocado do ponto de vista da política econômica global. Nós vivemos hoje, não só no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, no caso, e no Brasil, um ambiente econômico propício aos negócios? Olha, o Brasil é uma fonte imensa de oportunidades. Sempre foi, sempre vai ser. O problema é que o nosso empreendedor não está pronto para se posicionar em vantagem dentro deste mundo de oportunidades. Ele tem uma mente cheia de ideias pré-concebidas, ele tem um excesso de influência sobre, por exemplo, uma política norte-americana, um modo de ver norte-americano. Ele não conhece, por exemplo, os grandes empreendedores ou os pequenos empreendedores no interior da Europa. É um exemplo. Todo mundo se quer fazer inovação no seu negócio, quer pensar o seu negócio, pensa em ir para os Estados Unidos. Mas nós temos ouro do interior da Europa, por exemplo, os requintes e burgos na França ou da Itália. Esses caras são maravilhosos em termos de criatividade e de novos processos. Então a gente olha esse ambiente brasileiro atual. Cara, é uma mina de ouro. O Brasil é uma mina de ouro. Eu sou apaixonado pelo Brasil. E temos que cada vez mais preservar isso e não só preservar, mas fortalecer e aproveitar essas potencialidades. Isso que é mais importante. Bom, eu não sei se tu tem mais alguma coisa mas eu gostaria de saber o seguinte, o pessoal que está nos assistindo, né, que estão começando o negócio, aqueles que já estão no mercado e tal, e que vislumbram através da tua escola de gestão uma possibilidade de uma alavancagem nos seus negócios e de ter mais produtividade, ser mais eficiente, porque na verdade que nós sabemos aqui no Brasil o grande problema público, por exemplo, é a questão de eficiência, é de gestão, mas também isso acontece nas empresas. Isso é importante que, né, essa escola vem exatamente atender a essa demanda, né? Pois é, essa linha de entrada no mercado é para dar uma couraça para o empresário. Eu empreendo no Brasil há 35 anos, já passei por todos os governos. Governo de direita, governo de esquerda, governo radical, governo aberto, governo que investe menos, governo que está em crise. Nunca o governo foi o problema principal. Agora, num ambiente hostil de concorrência elevada, se a empresa não está preparada, ela não consegue competir. Então o problema não é o ambiente hostil. O problema é o despreparo do empreendedor. E é tudo o empreendedor. Porque dentro de um mesmo segmento, a gente está acostumado a ver empresas que crescem e explodem, empresas que estão estáticas, empresas que estão em declínio. No mesmo mercado, no mesmo setor,
na mesma política. Às vezes na mesma cidade, na mesma quadra. Cidade, na mesma quadra. É verdade. Então, assim, o empreendedor que bota a culpa fora no governo, na situação, na crise, na fuligem que me afetou, esse tem uma grande caminhada para fazer. Esse tem um grande problema. Mas essa caminhada, eu costumo dizer que é o seguinte, né, Silvio? Tu é um cara muito experiente, eu estou, podemos dizer assim, nos verdes anos da minha vida. A gente tem um mundo de oportunidades. É verdade. Se a gente escolhe as nossas, a gente dá um retorno, inclusive, espiritual. Porque cada um de nós veio para esse mundo com um mandato divino. E se tu escolhe dentro desse mandato divino aquelas coisas na realidade que são para ti, a vida te ajuda, a vida empurra. Agora, se tu não escolhe as tuas coisas, foge do teu mandato divino, a vida é dura. Falaste na questão espiritual, aí na minha reflexão desse programa aí, eu estava citando um cientista chamado Wernher von Braun. Wernher von Braun, para quem não conhece, foi o principal artífice da construção da NASA, que é simplesmente a estrutura espacial norte-americana. E ele, em um certo momento, ele tem um livro dele que ele diz o seguinte, eu nunca esqueci essa citação do Wernher von Braun: creio firmemente que nosso presente e futuro está muito mais ligado à espiritualidade do que à ciência. Ou seja, ele reconhece que a ciência é importante, mas acima disso está a questão da espiritualidade, que, aliás, é o tema das minhas palestras, que eu faço sobre economia comportamental, trazendo esse lado da espiritualidade, que hoje é uma coisa muito comum nas empresas. Aliás, a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, criou uma faculdade da espiritualidade, tamanha a necessidade disso, já há mais de 20 anos. E hoje é uma faculdade que tem uma demanda extremamente grande das grandes corporações multinacionais do mundo inteiro. E é importante esse lado também, né, o Wesley? Eu diria, Silvio, que o ser humano é um inteiro. Não tem como separar. Corpo, alma e espírito. Pois é, né? Então, a gente, como filhos de Deus, vamos dizer assim, Sim. Ou seja, partícipes de uma essência do ser, cada um de nós tem um dote, um dom, que veio gratuito quando a gente nasceu. E quando a gente nasceu, esse dom teve como única questão a responsabilidade do indivíduo em fazer ele acontecer na história. Aristóteles dizia no seu livro Ética Nicômano: todo ser humano tem um dom de Deus e é o único responsável por esse dom na existência. Então, e aí, a partir daí, ele desenvolveu a chamada hierarquia das competências, né? Exato. E naturalmente que isso aí vem bem ao encontro que tu falas, porque na verdade ele reconhece que cada um tem o seu dom, são as hierarquias da competência, o dom para isso, o dom para aquilo e tal, e cabe a ele exatamente por causa do Criador ter lhe dado essa possibilidade e ele fazer exatamente isso. É isso. Então, vamos lá, né? Se ele tem um dom, primeira coisa, ele é um capaz. Ele não é um inferior, ele é um capaz. Claro. Né? Então, isso a gente tira uma evolução de muitas doutrinas religiosas que consideram o ser humano simplesmente pecador. Quando a gente olha esse lado humanista do fato, tu vê que o ser humano, por essência, é um capaz. Por quê? Porque ele entra na existência com um dom de Deus. E aí isso tem que ir para a sua empresa. É importante, exatamente. E as empresas hoje que mais estão crescendo, se desenvolvendo e tendo eficiência e dando retorno, não só retorno de lucro, de produtividade, mas retorno em termos de felicidade para os seus servidores, para os seus liderados, são exatamente aquelas que estão apostando nesse lado. Mas, Wesley, muito obrigado pela tua presença aqui. O Wesley, a partir de hoje, vai fazer parte aqui com o Giovanni, o Salésio e tal, que na área da contabilidade, e esse pessoal todo que nos acompanha há muito tempo, porque nós sentimos, viu, Wesley, exatamente a necessidade de trazer esses assuntos, porque com certeza nós estaremos colaborando com milhares de pessoas que vão, a partir desses estudos, a partir desse conhecimento, mudar a sua vida, quanto arrumar o rumo da sua vida, restabelecer certas coisas, restaurar certas condições e, afinal de contas, buscar a felicidade. Porque, como diz o Thomas Jefferson, o presidente americano, na Declaração de Independência dos Estados Unidos, ele diz que o Estado não deve nada a ninguém, porque cada um tem a obrigação divina de buscar a sua realização enquanto vida. E aí diz, o Estado tem que garantir a tua vida, a tua liberdade e que tu busque a tua felicidade por ti próprio. Silvio, uma alegria conversar contigo de novo.
Queria aproveitar 2 segundos para fazer um comercial. Claro. Né? Se vocês quiserem... Como é que faz para seguir nossa rede social, né? Dentro do Instagram é capo.corebusiness. E você vai ter uma noção dessa escola que a gente está lançando. Eu estou trabalhando pessoalmente, porque eu sou a moda antiga, os cabelos brancos aqui me levam para a moda antiga, onde eu sou presencial. Eu preciso ver as pessoas, conversar com as pessoas. Né? Depois a gente até pensa em ter produtos digitais, né? Mas o Capo Core Business no Instagram está lá as nossas informações de como você pode conhecer também essa iniciativa de gestão, que tem uma base que vai da alta moralidade filosófica, ontológica, à prática de trabalho do dia a dia. Muito obrigado pela oportunidade, meu amigo. Wesley, e naturalmente é o seguinte, na verdade, né, as redes sociais, aqui, os online aqui da vida, os digitais, eles nos ajudam a encontrar o produto, mas eu também sou da tua opinião, né, que o bom é tu passar esse tipo de conhecimento tete a tete, olhando no olho, porque tu transmite ali não só o conhecimento, mas tu transmite a tua empatia, tu transmite o teu olhar, tu transmite a tua emoção, e, sobretudo, a compreensão. Aliás, ontem foi chamado o Dia Mundial da Compreensão, e nós precisamos de muita compreensão também. Bom, então, nós vamos colocar aí no vídeo, né, Lucas, o endereço aí do pessoal que fazia o contato com o Wesley. Ele estará aqui agora, a cada 2 semanas nós teremos gravações, e, naturalmente, esse tipo de conhecimento eu fico muito feliz, viu, Wesley? Porque pela primeira vez, assim, eu tenho a oportunidade de ter um camarada como tu, que trata dessas questões macro, mas também expandindo mais para essa questão da humanidade, que é fundamental. Silvio, uma alegria conversar Obrigado, contigo e até a próxima, e compartilhar dos teus sonhos. Que esse jovem aqui ainda pensa grande, pensa em ajudar o Brasil e tem sonhos para concluir. Que maravilha!